Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Nós estamos felizes de darmos início novamente à academia e, de fato, nós precisamos entender algo que é fundamental para a nossa existência. O quê? Nós precisamos acordar o nosso cérebro. O nosso cérebro, de certa forma, ele é preguiçoso. Ele busca sempre os atalhos. Tudo que ele puder fazer para poder evitar a fadiga, o esforço, ele vai procurar fazer. Até que você o condicione. Você pode ver que a maioria das pessoas, elas começam as coisas e não terminam. Tem fatores neurológicos, tem fatores espirituais, tem fatores que são biológicos. Envolve vários fatores, mas, por regra, nós precisamos de desenvolvê-lo. E quanto mais você entende isso, mais poderoso você se torna e mais afiado você fica nas mãos de Deus. A minha aula, ela traz consigo assim um panorama geral, talvez, do teu desenvolvimento como um todo. E eu quero mostrar para você, hoje, a importância de você está inserido dentro de uma estrutura de estudo, de desenvolvimento. Qual é o papel dos ministérios? O papel dos ministérios é equipar os santos para o ofício, levar os santos à maturidade. Você precisa entender que quanto mais nós lemos, escute isso, quanto mais nós lemos a palavra e colocamos a palavra em prática, mais nós organizamos o nosso DNA, mais nós ativamos o que está dormente no nosso DNA. A queda do homem fez com que o DNA do homem ficasse dormente nas suas potencialidades espirituais. Tanto é que a vida desregrada nos leva à morte espiritual. Porém, a vida no Espírito nos leva à vida eterna. Então, nós precisamos ter essa consciência para que possamos avançar. E eu quero trazer para vocês, inicialmente, 2 textos, porque eu quero intitular esse nosso encontro como Foco na Maturidade. Ok? Vamos focar. Eu vou estar apresentando algumas coisas que talvez para alguns não seja novidade, para outros seja novidade. Algumas informações que talvez você não pegue. Você está em uma sala de aula, e sala de aula a gente precisa de trazer um bloco de notas. A gente precisa de desenvolver o hábito de anotar. Líderes leem e líderes anotam. O nosso papel aqui é mostrar para você que existe muita coisa que você precisa de descobrir para revelar. Coisas encobertas ninguém vai ver. Coisas descobertas precisam de serem anunciadas, e você vai ser essa pessoa que vai proclamar essas coisas. Daí, então, eu quero trazer aqui 2 textos que se encontram em Colossenses. Colossenses fala da supremacia de Cristo. Coloca Cristo como o cabeça, Cristo como aquele que pode todas as coisas. E o primeiro texto que eu quero levá-lo ao entendimento é que nós fomos chamados para a maturidade. O objetivo, escute isso, o objetivo do Espírito Santo é levar a nossa mente a ser transformada na mente de Cristo. É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E o que é ter a mente de Cristo? Isso para muitos é um mistério, isso para muitos é um incógnita. Não, a mente de Cristo é você ter uma mente que funcione a partir da palavra de Deus. E não somente isso, mas uma prática a partir do entendimento da palavra de Deus. Então, olha o que Paulo vai dizer aqui a essa igreja de Colossos. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Com outras palavras, para a gente trazer isso, entregar essa informação que carregamos em Cristo,
nós vamos ter que enfrentar muitas coisas, que é exatamente o papel do apóstolo. Ele carregava consigo essa responsabilidade, e em cada lugar que ele chegava, ele tinha que enfrentar determinados desafios para materializar aquilo que ele carregava como responsabilidade, como nós falamos aqui. Nós somos responsáveis. Então, olha o que Paulo vai estar dizendo aqui. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja de Planaltina, em nome de Jesus, aleluia, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor. Aqui abre um parênteses, você tem uma responsabilidade diante do lugar onde Deus te colocou para entregar algo para alguém. A negligência disso implica em julgamento sobre você, bem como em obscuridade para aqueles que dependiam da sua entrega. Quando eu falo de julgamento, eu estou dizendo que isso vai ter uma conta. Porque a partir do momento que você tem consciência, você se torna responsável. Enquanto você não tem consciência, você não sabe. Mas quando você se torna consciente, você se torna responsável. Então, Paulo vai dizer o seguinte: ao vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, entre nós. Isto é, Cristo em nós, no caso vós, a esperança da glória. Aí aqui entra a parte, vamos dizer assim, pesada da coisa. Porque uma coisa é o trabalho que ele fez para poder revelar. Mas olha só a responsabilidade que estava sobre ele e sobre cada um daqueles que carregam consigo a consciência da sua posição espiritual. A consciência da sua função dentro do reino. Olha só, ele fala aqui, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, para levar vocês à maturidade. É o que Paulo está dizendo para essa igreja. Esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficiente em mim. Ou seja, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me dedico à oração, ao relacionamento, ao entendimento da palavra, mais o poder de Deus opera por meio de mim. Mais eficiente, cirúrgico eu me torno para aqueles que me ouvem e estão debaixo da minha responsabilidade. O meu papel é fazer isso. O da pessoa é responder a isso. Eu não vou responder pela sua falta de resposta. Eu vou responder ao que eu tinha que entregar para você, para poder gerar resposta em você. Aí eu vou responder diante de Cristo. E aí a mesma igreja, Paulo vai dizer o seguinte, no verso 9 e 10, por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Existe um quociente espiritual que tem que ser desenvolvido. Existe um quociente espiritual que tem que ser aprendido. Isso só vem por meio da entrega. Isso só vem por meio da sua intencionalidade e não vontade. Porque nem sempre nós temos vontade. A nossa intencionalidade vai fazer com que a gente alcance lugares mais poderosos em Deus. Aí ele fala, a fim de viverdes de modo digno do Senhor,
para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Presta bem atenção numa coisa aqui, ó. Entenda, esse corpo que você tem, esse cérebro que você tem, ele vai ressuscitar. É por isso que você não pode fazer com o seu corpo o que você quiser. É o que Paulo ensina à igreja de Corinto. Esse corpo vai ressuscitar. Está aqui comigo, sim ou não? Então, quanto mais você investir, quanto mais você se afinar em Deus, eu acredito que mais poderoso você se torna no mundo vindouro. Entende isso? Não pense que o mundo vindouro vai ser algo como a gente aprendeu, talvez, na nossa infância. Eu acredito que vai ser uma comunidade poderosa. Pelo menos é isso que dá a entender, segundo algumas cartas de Paulo, segundo Apocalipse, quando nós vemos ali, eles falando, João relatando tudo aquilo. Então tem muita coisa para acontecer. Daí vem um ponto importante aqui. É o sistema operacional atual. O nosso sistema, a gente precisa de desenvolver esse foco na maturidade por causa de quê? Por causa do nosso sistema. Nós precisamos de desenvolver a inteligência espiritual a fim de saber como nos portar diante de um mundo que trafega na contramão. Aion, este mundo tenebroso. A palavra ali para mundo é aion. E a palavra para tenebroso é escotos. É uma união de palavra que fala sobre um governo que trafega em um espaço de tempo contrário à vontade do Criador. Então você vê que tudo facilita para que a gente se afaste de Deus. Tudo dificulta, inclusive os nossos desejos, as nossas vontades. Então eu preciso de entender o seguinte: o indivíduo sou eu, existe influências geracionais, existem as referências pessoais, existe o ambiente de desenvolvimento e o conteúdo que eu recebo. Esses 4 pontos vão interferir diretamente no desenvolvimento do meu cérebro, da minha neuro, da minha estrutura psíquica, e a partir daí o software é instalado. Você está comigo aqui, sim ou não? E quando esse software é instalado, eu vou definir que sistema eu vou andar. A partir de quê? Das influências geracionais. A partir do conteúdo que eu recebo. Do ambiente em que eu me encontro. E das referências pessoais. Então, quanto mais eu invisto no meu crescimento, mais eu aprendo a me defender. Sim ou não? Mais eu sei com quem andar, mais eu sei como me portar. E mais eu entendo a vontade daquele que me fez. É importante a gente fixar. Daí vem Efésios 2:2, nos quais andaste outrora. Outrora que hora? Antes de você estar sentado aqui, antes de você ter um encontro com Jesus. Você andava nesse sistema, segundo o curso deste mundo, aion. Segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? O adversário. O adversário é quê? O diabolos. O adversário, à vontade do Criador. Ao reino, ao governo do Criador. Do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Qualquer um que for contrário à palavra de Deus, acaba sendo um diabolos. Qualquer um que se opõe ao propósito de Deus, você vê quando Jesus fala para Pedro, enfaticamente, para trás de mim, Satanás. Quando ele fala para Judas,
Um de vós é diabo. Ou seja, ele está falando, um de vós está contrário àquilo que eu estou ensinando e dizendo que vai acontecer. Tanto é que Judas vai lá e levanta um plano para entregá-lo. Você está entendendo? Acho que o pouco que você tem de Bíblia, você consegue enxergar essas coisas que eu estou falando dentro da palavra, dentro do contexto. Então preste bastante atenção a partir de hoje. Ou seja, nos pensamentos recorrentes, nos comportamentos dentro da sua linhagem, na repetição de padrão comportamental dentro da sua linhagem, as referências pessoais que você tem, seja pastor, seja pai, seja mãe, seja irmão, seja professor, seja líder, seja o chefe, essas referências pessoais, não é que você vá julgá-los, mas você vai filtrar o que você recebe, porque senão você pode contaminar a essência que o Espírito Santo está desenvolvendo, a organização genética que o Espírito Santo está fazendo. Precisa de analisar. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. O que ele está dizendo? Eu faço o que eu quero, mas nem tudo me convém ser feito. Por quê? Porque agora eu tenho filtro. Ok? Deu para adiantar um côvado aí no seu entendimento? Sim ou não? Né? Então, veja bem, os fatores do nosso desenvolvimento. Vamos lá. A herança dos nossos pais. Tudo que recebemos dos nossos pais, seja positivo ou negativo, vamos ter que lidar com isso. Daí vem o ponto importante. Quanto mais eu tenho inteligência espiritual, mais eu defino que da herança do meu pai vai entrar na minha vida. Porque vai estar lá. Ok? Herança dos pais. Segundo ponto. Aí entram os fatores espirituais, fatores genéticos, o padrão comportamental. Olha só, deixa eu abrir um parênteses aqui. Cristo, ele é muito poderoso. Cristo, ele traz consigo um padrão elevadíssimo para nós. Por quê? Porque Adão, ele estava num ambiente totalmente puro, onde o sistema daquele ambiente era regido totalmente pelo Criador. Tudo bem que Lúcifer já havia sido lançado, segundo o que nós entendemos, porque ele andava ali aos redores do jardim, até que ele consegue se infiltrar, sim ou não? E Adão vai e cai, mas Jesus ele vem, ele entra num mundo onde o sistema já está contaminado, mas ele não se deixa contaminar, ele se blinda. Por quê? Porque a vontade dele era fazer a vontade do seu pai, e foi isso que ele fez. Então, nenhuma influência veio sobre ele, embora muitas tentaram. A Bíblia vai dizer que ele foi tentado em tudo. E quando nós entendemos tudo, nós entendemos que é tudo. Então, todo e qualquer tipo, como vai dizer Hebreus, capítulo de número 4, diz que nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós, porque ele foi tentado em tudo e passou pelas mesmas tentações, porém ele resistiu a todas, para que pudesse se apresentar em nosso lugar e nos justificar. Está aqui comigo? Segundo ponto do nosso desenvolvimento, ambiente de desenvolvimento. O lugar onde nós desenvolvemos vai ter uma grande contribuição, positiva ou negativa, na construção do nosso interior, ou seja, do nosso futuro. Então aqui entra a nossa geografia, aqui entra as referências pessoais, aqui entra os ensinos que nós recebemos, ok? Aqui nesse ponto, por exemplo, se nós nascemos em Planaltina, é evidente que você vai ser desenvolvido a partir da cultura da cidade. Se você vai estudar fora, e quando você volta para a cidade, todo mundo vai perceber, porque você aprendeu outras coisas diferentes. Então tudo isso interfere, e muitas coisas vão bloquear. Olha, Planaltina é uma cidade
poderosa. Porém, você sabe comigo, você que é morador da cidade, você sabe que tem algumas coisas que bloqueiam o potencial da cidade. Sabe, Planaltina é um celeiro de artista, compositores, teatro, uma série de... Você não sabe quanta gente boa sai de Planaltina. Porém, a cidade mesmo não consegue potencializar dentro dela os seus artistas. Uma vez eu estava em oração por essa cidade e eu recebi uma chave muito forte no meu coração. O que ofusca a glória de Planaltina é esse vale. Ele não tem poder para isso. Porém, ele subjuga até que cresçamos e entendamos isso. Nós não temos que ir até o vale, nós precisamos de levantar um altar para Deus. E esse altar vai crescer a tal ponto que vai ofuscar. Entende isso? Veja a influência que isso não tomou sobre a cidade, sobre o Brasil e até sobre o mundo. Tem vários lugares do mundo que conhecem Planaltina pelo vale. Mas vão conhecer Planaltina a partir de um avivamento. Só que para isso nós precisamos de arregaçar as mangas. Não adianta falar, aleluia, glória a Deus, é isso mesmo, e não fazer nada, e não aumentar o tempo de oração, e não aumentar o tempo da palavra, e não se posicionar. Não vai mudar, gente. Deus nunca começa algo grande com coisas grandes. Ele sempre começa algo grande para fazer coisas grandes com algo muito pequeno. É uma grande oportunidade para nós, sim ou não? A nossa história pessoal apresenta grande parcela na construção da realidade presente, ou seja, o pertencimento, se nós carregamos essa ferida ou se temos isso muito bem resolvido, a nossa valorização e a nossa competência. Aqui estão os 3 pontos que nós precisamos de trabalhar. Por quê? Porque o que a gente já teve para desenvolver isso já foi o tempo. A partir de agora, a gente tem que ministrar sobre nós mesmos a partir do que nós entendemos na palavra de Deus. Não dá para ficar se vitimizando. Eu não me sinto pertencente. Eu não me sinto valorizado. Eu não me sinto competente. Não! Passou esse tempo, amém? Agora você tem que ter a consciência de que você vai gerar isso dentro de você. Você vai preencher essas lacunas dentro de você a partir de um posicionamento que você vai tomar. Olha, a primeira coisa que você precisa de entender é que você tem um valor. O ser humano vale tanto que o preço dele é o preço de um Deus crucificado. E não é qualquer Deus, é o Criador. Entende? É evidente que tem muito mais coisas implícitas dentro dessa crucificação. Mas, em suma, esse é o valor do resgate. Ele veio nos resgatar. Então veja bem que Deus não desistiu da criação, da coroa da criação. Vamos lá. Aqui entra um ponto importante para a gente poder acender uma luz no nosso espírito. Efésios capítulo 6, verso número 12 vai dizer assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra algo visível, é contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que agem nas regiões celestiais. Tudo isso aqui, gente, acredite, funciona por meio de frequência. Um pensamento recorrente significa o repouso de uma frequência, de algo que está acontecendo à sua volta. Um sentimento estabelecido significa um avanço de governo. A frequência encontrou lugar, o governo se estabeleceu, então ele já está gerando comportamento. É necessário você perceber essas coisas. Por quê? Como que isso vai acontecer? Veja bem, o mundo invisível, ele acontece dentro da nossa estrutura que é invisível. E qual é a nossa estrutura que é invisível? Nosso espírito e a nossa alma. Que vai se revelar por meio do que é visível. Você anda pela programação que está na sua mente. Você está aqui investindo na programação.
E aí Paulo vai falar de renovação. Ou seja, renovar significa voltar e colocar outro conteúdo em ação. Aí olha só, o espírito do homem carrega consigo esse tripé aqui, ó, a consciência, a fé e a intuição. A sua consciência é como se fosse a base de dados. A sua fé é como se fosse o combustível para você colocar essa base de dados em ação. E a intuição é exatamente a voz que faz com que, dentro da base de dados, pegue a informação e coloque para a fé entrar em ação. Então, o seu espírito carrega essas três faculdades. E o papel do Espírito Santo é redimir, santificar, justificar e expiar tudo o que havia dentro dessas três faculdades que não pertencia a ele. E que precisa de uma renovação a partir da mente do Espírito Santo. Aí tem uma outra parte em você, que é a alma do homem. Essa alma ela vai ser composta de algumas faculdades. A inteligência, que ainda entra a imaginação, os sentimentos e a vontade. Aqui é onde tudo se processa. Entenda bem, no espírito é onde se recebe, já explico isso melhor. Na alma é onde se processa, entende? Então você processa tudo por meio do seu intelecto, você potencializa a sua biologia por meio dos seus sentimentos, e você entra em ação através da sua vontade. Você começa a criar os pensamentos a partir da natureza virtual que você tem através da sua mente. A sua mente, ela tem uma natureza virtual e acredite, cabe muita coisa nesse HD. Cabe muita coisa. A capacidade de absorver tudo ao mesmo tempo não é o seu forte, mas de armazenar, sim. E é claro que você não consegue armazenar tudo, por quê? Porque existe uma consciência que tem uma base de dados e que mostra o que é importante para você e o que não é importante. Então, o que é importante fica, e o que não é importante você descarta. A prova disso é que quando você chega num lugar, tem coisas que não é do seu interesse, mas tudo que é do seu interesse parte daquilo que está arquivado em você. Parte da sua base de dados. Então, através da sua alma, tudo vai se processar para entrar em ação mediante o quê? O seu corpo, que é acionado pelos seus sentidos. Aí é onde vem o termo percepção extrasensorial, que acontece a partir do que acontece aqui, alma e espírito. E aí você tem percepção, além dos sentidos, extrasensorial. Ah, mas eu não toquei. Ah, mas eu sei que está lá. Entende? Ah, eu não ouvi nada, mas eu senti no meu coração. Intuição entrando em ação aí. Ah, eu sei que eu posso. Ah, mas você nem ainda fez conta. Olha a fé entrando em ação. Então, tudo isso vai acontecer. Gente, está vendo a importância de você estar nas academias? Porque tudo isso, é claro, vai ser feito de uma forma diluída. Isso aqui, na verdade, é um brief de tudo que talvez vai acontecer aí nesses 2 anos. Pelo menos é o objetivo. Daí vem a importância de você acordar para a leitura. A gente não pede para você ler para vender livro. A gente pede para você ler para mudar seu mindset, para expandir a sua consciência, para você entrar em um processo de metanose, ou seja, expansão da sua consciência, do seu entendimento. Não é algo fácil, é somente para os vencedores.
Gostei da sua empolgação. Porque se você está aqui, você começou como vencedor. O reino de Deus não ganha quem chega primeiro, ganha quem não desiste. Então não desista, não desista. Ainda que eu tenha que ir para as aulas me arrastando, mas venha, venha. Ainda que você muitas vezes não concorde com os assuntos ali, mas venha, porque conhecimento sempre se acrescenta. Dá para você tirar alguma coisa. Essa aula eu aproveitei 100%, essa aula eu aproveitei 10%. Acrescentou 10%, mas sempre tem alguma coisa que você pode receber. Sabe, pega aquela parte sua da autossuficiência, coloca, deixa ela lá embaixo. Entra sempre, Senhor, eu estou aqui pronto para poder. Eu faço esse exercício direto comigo, porque às vezes a gente chega nos lugares e a gente se acha bom demais. Mas sempre tem algo para aprender em cada lugar que a gente vai. Sim ou não? Aí aqui entra no mundo da matéria. Ok? Vamos adiante aqui. Aí olha só como é que acontece isso aqui. Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada o qual esquadrinha o mais íntimo do seu corpo. Ou seja, é como se o nosso espírito fosse onde Deus acende todas as coisas, mediante as 3 faculdades: sua consciência, a sua fé e a sua intuição. Ou seja, Deus vai acender a luz do seu espírito. Para quê? Para iluminar a sua alma. Só que o espírito do homem é onde você recebe tudo da parte de Deus. É um compartimento que pertence a Deus. Alguns estudos, algumas linhas teológicas vão dizer que o inimigo não tem acesso a essa esfera. É ali comparada ao santo dos santos. Somente o sumo sacerdote pode entrar naquele lugar. Ok? Então, dentro do espírito, você tem a parte de transcendência, de sensibilidade e de autoridade. Tudo vai começar no seu espírito. É por isso que o homem sem Cristo, ele está espiritualmente morto e biologicamente vivo. Ele funciona a partir da sua psique, a partir da sua alma caída. Mas quando o espírito do homem recebe o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, então a alma começa a entrar em um processo de mudança. Foi isso ou não que aconteceu com você, comigo? Aí nós vamos para a parte em que precisa de luz. Olha o que vai dizer Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ou seja, ele está falando da alma do homem. Coração, no sentido aqui, é a sede interior, mas a alma do homem. Ele não está falando do espírito do homem. Ele está falando da estrutura intelectual, dos planos que nós fazemos, da maneira de criar as coisas, a nossa imaginação, planos que nós estabelecemos e que achamos que vai dar certo, segundo a força do nosso braço, os recursos que possuímos, os relacionamentos que temos e o lugar onde nós estamos. Nós fazemos tudo isso a partir daí. Quantas e quantas vezes você não faz planos? Aí você fala, não, mas eu tenho que orar a Deus. Ou seja, eu vou levar para o mundo superior. Eu vou sair da psique. Porque às vezes no nosso coração está tudo bem. Né? É igual Provérbios 21 vai dizer. Muitos propósitos há no coração do homem. Mas o conselho, a palavra conselho ali é a reunião. Não é assim, vai por aqui. Não. O conselho do Senhor, ou seja, a reunião entre o Pai, Filho e Espírito Santo, onde se decide tudo, prevalecerá. Então tem coisa que bate, mas tem coisa que não bate. Então a melhor coisa a se fazer é buscar, e seja a paz de Cristo o hábito do seu coração. Aí aqui, a alma do homem, desenvolvemos as coisas aqui, pensamentos, sentimentos, escolhas, relacionamentos, etc. Aí nós vamos para
o nosso corpo, a nossa biologia. Daí vem a importância de você cuidar do seu corpo. Daí vem a importância de você se alimentar, a importância de você dormir, a importância de você fazer atividades que possam fortalecer o seu corpo, cuidar do seu corpo, porque, veja bem, você pode ter a melhor mente, mas se você tiver com um corpo ruim, ela não vai conseguir executar as coisas, porque vai ficar limitada pela falta de mobilidade, de energia, de uma série de fatores, de força, de ânimo, que entra a parcela orgânica da coisa. Entende? Então, o corpo do homem é onde nós executamos, nos locomovemos e construímos. Está dando para entender até aqui? Você consegue se enxergar dentro desse panorama que está sendo apresentado? Então vamos acelerar. Não é para copiar, não, é para poder fazer as suas anotações aí, pessoais. Agora entra um ponto, diante de tudo isso que nós apresentamos aqui, aconteceu algo. O que aconteceu? Uma transição. Ou seja, você pertencia a um governo. E na medida que você aceita Jesus, e olha, você não aceita por seu mérito, Ele que abriu os olhos do seu coração, e aí entra algo que eu acredito que é o fator escolha. Não foi você que o escolheu, Ele escolheu a você, é isso que João vai dizer. Entende? Então, esse ponto é extremamente importante. Se Ele te escolheu, amigo, é porque tem algo muito poderoso em você. Se Ele te escolheu, é porque você faz parte da família dEle. Então, nós não podemos perder essa grande oportunidade. Nós precisamos de aproveitar, sabe? A igreja, eu acredito que ela está amadurecendo. E eu, como igreja também, eu preciso amadurecer em tantas coisas. Mas uma das coisas que eu mais vejo dentro da perspectiva do governo do Espírito, dentro da eclésia, é que a igreja precisa acordar para a sua tarefa. E nós não estamos falando só de missões transculturais. Não, nós estamos falando de fazer a diferença no local onde ela está plantada. Sabe, pegar essa instância e mudar a cara dela. Mas começa mudando essa frente, começa mudando aqui atrás, e aí as pessoas vão receber esse impacto, e as pessoas, poxa, o que está acontecendo ali? Não adianta a gente fazer missão lá no início, quando o nosso bairro está caindo aos pedaços. Você está entendendo? Ao ponto de que se tirar a igreja daqui, fala, gente do céu, essa igreja não pode sair daqui. Eu não estou falando do crente chato, perturbador. Eu estou falando do crente que acode o samaritano, sem que ele seja judeu. Uma igreja que acode a instância, sem que a instância seja da comunidade das nações. Nós precisamos amadurecer nisso. Precisamos de fazer alguma coisa prática em relação a isso. Já avançamos muito, mas olha, tem tanto para fazer. E olha para quem está do seu lado e fala assim, Ele conta com você. Fala assim, nós somos aqueles que vamos começar isso. Obrigado pelo entusiasmo aí. Então, a transição de governo. Essa transição ela é muito interessante. Por quê? Porque nós continuamos a mesma pessoa. A mesma cara. A mesma fala, a mesma carcaça, mas a mente tem que ser outra. Então o ponto da questão é o seguinte, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A palavra resgatou aqui é exagorazo. O que significa isso? Resgatar pelo poder de outro, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Ou seja,
Nós não pertencemos mais ao diabo, ao sistema caído. Precisamos de ter essa mentalidade. Nós não pecamos mais, porque isso não condiz à nossa natureza, a nova natureza. Pagar o preço para libertar alguém de um cativeiro. Comprar para si mesmo, para uso próprio. Daqui é o que muitos crentes não acreditam. Vem para a igreja, faz o que quer. Quer servir a Cristo e servir a si mesmo. Eu realmente tenho um pessoal que eu vejo hoje, que eles começaram tão bem, mas hoje eles vêm na igreja, são indiferentes, sentam no canto, vão embora antes de terminar o culto. Sabe, uma falta, ou seja, não cresceu, atrofiou-se. Isso é tão triste, porque às vezes você vê um potencial tão grande naquelas pessoas, mas eles retrocederam. Era para estar tão longe. É por isso que você cada dia mais precisa se entregar, cada vez mais. Você não está se entregando para mim, você não está se entregando para a comunidade das nações. Eu estava conversando com alguém agora há pouco, e ele falando assim, e eu preocupado, eu querendo agendar para a gente poder arrumar aqui na frente e tal. Aí ele pegou e falou assim, cara, você soltou uma frase lá que não convém aqui, uma boa frase, e eu pensei comigo, eu não estou fazendo isso para mim, independente de quem esteja aqui, de quem vai passar nesse estacionamento, de quem vai colocar o carro ali, eu estou fazendo isso para Cristo, para quando olharem para cá, que olharem e falarem assim, poxa, ali é uma igreja, cara, olha só, tem um zelador ali, tem alguém que zela pelo local, tem alguém que torna a casa cada vez mais apresentável. Quem está aqui desde o início, sabe, a gente precisa melhorar muito, mas, poxa, o que a gente já melhorou nessa casa, e a gente melhora isso não é para a gente, é para quem participa, para quem chega. Agora, a gente tem que melhorar muita coisa ainda, mas nós vamos chegar lá. Fala para o seu irmão, você vai pagar essa conta, fala aí para ele, você vai pagar essa conta. Então, nós não pertencemos mais a Jesus. Aí, olha só, Colossenses 1,13, vai dizer assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Lembra do que eu falei lá, das esferas de desenvolvimento? O indivíduo, as referências, o conteúdo, o ambiente. Lembra disso? Agora nós fomos transportados. Aquilo lá para nós já não é mais a nossa referência. A maldição, ela já não pode nos alcançar, se então eu modular a minha mente segundo a palavra de Deus. Ela está aí solta. O critério que ela alcança, eu não sei. A influência pode vir, mas não é determinante. Não é porque toda a minha família caiu, que eu tenho que cair. Você está me entendendo, gente? Então isso é um ponto importante, e a palavra aqui é metstano, que significa transferir, remover de um lugar para o outro, mudança de situação ou lugar, remover do ofício de um outro administrador. O ponto é, eu estava aqui, eu funcionava de um jeito, ele me transportou, agora eu estou aqui do lado direito, na direita. Uma hora cai a ficha, mas enfim, e aí, eu trago o software antigo, esse é um problema, eu não tenho amnésia, eu trago comportamentos, eu trago vícios, eu trago uma série de coisas, mas não significa que isso tem que permanecer aqui, significa que quanto mais eu me desenvolver, mais eu tenho força, poder e direção para subjugar, ao ponto dessas sinapses serem completamente extirpadas da minha estrutura neural. Tem coisa que se mata por inanição. Quanto mais você alimenta, mais se fortalece. Sai de centelha, sai de fendas, sai de sinapses, sai de circuito, sai de redes. Acaba.
apaga a luz. Amém? Daí você vai entender isso. O que é isso que está acontecendo aí? Sinapse. O que é uma sinapse? Vamos lá, me ajuda? Transporte de informações. O que está acontecendo aí? Você sabia que a bainha de mielina que passa entre seus neurônios, ela dá, olha só como você é extraordinário, 7 vezes a volta na Terra. Aqui dentro. Você sabia que tem vias que a informação trafega numa velocidade de 20 km por hora? Mas tem via que a informação trafega a mais de 400, 800 km por hora de velocidade, dentro de você. Olha que poderoso. Se pegar a sua fita de DNA e esticar todinha, pasme, ela vai 70 vezes e volta na Lua. Será que tem conteúdo dentro de você? Será que tem letras químicas para você escrever o que você quiser? Gente, é coisa demais. Um estudo feito viu que em cada cromossomo nós carregamos conteúdo para um livro com mais de 500 páginas. Eu não vou lembrar agora da conta, uma outra hora eu fico devendo essa, que eu tenho até um slide que fala sobre isso, acho que quem já fez algum dos meus cursos, agora eu não me recordo dos números exatos, mas eu fico devendo essa informação para você, para um próximo momento. Qual é o meu ponto? Por que eu trouxe esse slide aqui? Para te mostrar exatamente isso, ó, Tiago 1:21. O que vai dizer Tiago 1:21? Portanto, despojando de toda impureza. O que é impureza? Não é só uma questão sexual, como a nossa cultura vem trazer. Não, impureza é tudo que contamina, aquilo que é puro. Toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Aqui está o meu ponto. Implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra é imputus. A palavra implantada é imputus, implantado pela instrução de outro. Que outro? Fala para o seu irmão, o Espírito Santo. Ele chega, ele pega a palavra de Deus e ele fala, ele encaixa numa área da sua vida e começa a fazer com que as sinapses se tornem santificadas. Os pensamentos se tornem puros. É por isso que nós não podemos permitir que o dolo tome conta do nosso coração. O que é o dolo? Uma coisa é você errar sem intenção. Outra coisa é você errar com um plano arquitetado no seu coração. A Bíblia vai chamar isso de dolo. Ou seja, eu planejei o pecado, eu planejei a fuga, eu planejei o mal. Eu armei todo o ambiente. E isso, no lado negativo da coisa, chama-se de sagacidade. É por isso que a Bíblia vai falar que os filhos das trevas são mais prudentes. Porque eles são sagazes, eles planejam tudo, eles arquitetam tudo, enquanto a gente às vezes fica, não, Deus vai fazer. Como, irmão? Através da gente. Precisa de ser intencional. Mas para o bem, e não para o mal. Eu não sei você, mas quantos aqui eram terríveis no antigo governo? Não estou falando no antigo governo de governo não, tá? Embora alguns podem até ser, mas no novo governo parece que ficou passado, parece crente passado, parece que virou crente, ficou bobo. Não, ser crente não é ser bobo. Ser crente é estar acima, é ser sábio, é ser prudente, é ser
águia é olhar além. Olha, o crente ele é tão poderoso que de joelho ele enxerga mais longe do que alguém que está de pé. Pelo menos é assim que tem que ser. Entende? Então olha só o que acontece aqui. Pelo sentido original da palavra, concluímos que além de ideias, sentimentos e circunstâncias, a nossa vontade pode ser facilmente inspirada por alguém. E nesse caso aqui de Tiago, é o Espírito Santo. Mas pode ser também pelo mal. Influenciada pelo mal, pelo sistema, pelo príncipe da potestade do ar. A sincronia entre espírito, alma e corpo, mediante a habilidade de gerir suas faculdades, faz com que o indivíduo em Cristo tenha acesso a uma vida de domínio, autoridade e acesso. Ei, o que nos diferencia um do outro é a nossa entrega. O que nos diferencia um do outro são os acessos. Quanto mais você gasta tempo com ele, mais acesso você tem. Quanto mais você se entrega 100% a ele, mais acesso você terá. Quanto mais você retém, mais você fecha os portais do favor. Isso aqui que você está fazendo é uma entrega. É uma entrega do seu tempo para potencializar a sua capacidade neural, a fim de que ele possa potencializar as faculdades do Espírito em você. Tem que estudar. Como diz Neil Anderson, ele fala o seguinte, que a ignorância na vida de um filho de Deus não é uma desculpa, mas uma completa derrota. Imagem e semelhança do Criador implica em desenvolver-se em 3 esferas. Espiritual, transcender. Intelectual, se desenvolver. E moral, ser confiante. Alguém em que eu possa confiar, inspirar confiança. Voltemos, os 3 elementos mais importantes, fala aí para o seu irmão, já estamos terminando. Então tá bom, vamos mais um pouquinho então. Os 3 elementos importantes da jornada cristã. Efésios 1,17, vai dizer o que aqui? Para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ei, sabedoria é diferente de inteligência, sim ou não? A sabedoria vem mediante o quê? Princípio da sabedoria. A sabedoria vem mediante o temor. A inteligência vem mediante o quê? Os livros. Estudo. Se você pega os livros e começa a estudar, você se torna inteligente. Mas nem todo mundo que é inteligente é sábio. Mas todo mundo que é sábio é inteligente. Você está do lado de alguém muito inteligente. Porque é sábio. Se você soubesse de onde eu vim, você nunca ia parar para me ouvir. Revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. É interessante essa palavra aqui, iluminados aqui, é a mesma palavra para fotos, de fotossíntese. Entenda, as suas células estão escuras, mas quando a palavra de Deus ilumina sobre as suas células, elas entram em um processo de vida. Há uma fotossíntese espiritual. E vida começa a brotar dentro de você. A planta, para se desenvolver, precisa do sol. Você, para se desenvolver, precisa da luz da palavra. Só isso aí já valeu você vir aqui hoje, se você pegar a palavra e estudar todo dia. Então, olha só o que acontece. Primeiro ponto da nossa jornada, a nossa relação com Deus. Segundo ponto da nossa jornada, o desenvolvimento do nosso potencial. Terceiro ponto, a nossa responsabilidade social. Aqui vem 3 pontos importantes a partir daí. Primeiro, transcender ilumina e te coloca diante do amor e da verdade. Segundo,
Desenvolver te equipa, ou seja, te deixa espiritualmente, intelectualmente e moralmente poderoso. Entende? E terceiro, ocupar-te da oportunidade de transformar pessoas locais e o ambiente social, o ethos social onde você está, né? A Bíblia vai dizer que nós temos uma posição de representatividade. Será que Deus pode olhar para você e falar assim, esse cara me representa? Quando você olha para um cara que se diz crente, que está lá na política, você fala assim, esse cara não me representa. Baseado em quê? Que você fala que ele não te representa? Baseado no seu juízo de valores. Fala assim, cara, esse cara não faz o papel ao qual ele diz que pertence. Então você fala, ele não me... A minha pergunta é, se Deus olha para nós, ele pode falar, esse cara me representa? Ele pode falar, esse cara não tem tudo, mas ele está correndo atrás. E o que faltar na hora que precisar, eu vou derramar a minha sabedoria sobre ele, por causa do temor que ele tem, que é o princípio da sabedoria. Então ele vai ter essa informação, pelo favor, de graça. Graça, favor. Nós ocupamos uma posição de embaixador, representante. Você representa mais os planos de Deus ou os seus planos? Os projetos de Deus ou os seus projetos? Você vem para a igreja por causa dos projetos de Deus ou por causa das orações que você tem que fazer para obter milagres segundo os seus projetos, as suas necessidades? Isso muda. Quando você vem por causa de Deus, muda a sua motivação dentro da igreja. Você vem para a igreja para o culto ou para ser o culto? Tem gente que vem para a igreja para o culto e fica lá fora conversando. Ele está cultuando quem? Se você vem para cá para oferecer o seu corpo como sacrifício vivo e racional a Deus, você tem que oferecer o seu tempo, as suas ideias, as suas emoções, tudo, você tem que se derramar. E a Bíblia vai dizer que isso, uma vez derramado no altar, vai chegar como um aroma de incenso agradável a Deus. Amém? E, por fim, não, eu vou parar aqui, eu realmente tinha um pouco mais mas eu sinto que assim, esse é o ponto. Eu não vou entrar no exercício da nossa autoridade, isso aí você vai aprender nas aulas. Então você vai ter que vir todas as aulas para aprender isso aí. Não pode faltar, fala para o seu irmão, não pode faltar. Se faltar, não vai receber o diploma no mundo espiritual, hein? Deus está vendo, Deus está fazendo a chamada, né? Eu termino aqui. Recebemos o trabalho de reconciliação, como se Deus estivesse reconciliando o mundo com Ele, por meio de nós. E quando nós falamos mundo aqui, não é sistema, cosmo. Aqui é eretz, que fala de criação, e oikomenê, terra habitada, o povo que habita. Então tem 3 palavras para mundos: eretz, terra seca; oikomenê, terra habitada, ou seja, o povo que pertence; e cosmo, o sistema que atua naquele eretz, mediante o povo que habita. Pegou? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Ampliando o nosso software celestial. Fazendo downloads. Então, nessa noite, você recebeu uma atualização. E aí você precisa de uma ativação para poder entrar em um alinhamento. Triple A. E aí Isaías 1:19 vai dizer: se quiserdes e me ouvirdes,
comereis o melhor dessa terra. Diga comigo assim: atualizado, ativado e alinhado. Diga, pode vir. Eu estou pronto. Amém? Eu espero ter acrescentado pelo menos um côvado na sua vida nessa noite. A ideia é, claro, muita coisa entregue aqui, o que eu falo aqui leva uma vida para a gente colocar tudo isso em ação. Entende? Mas o mais importante é isso. É para aí que nós estamos indo. Para onde a gente está indo? É para esse lugar de crescimento, de maturidade, de ocupação social. Nós estamos indo para um novo relacionamento com Deus, nós estamos indo para uma versão atualizada e nós estamos indo para um lugar que precisa disso que nós estamos desenvolvendo dentro de nós. E às vezes isso vai começar dentro de você. E através do que começa dentro de você, vai mudar a tua casa. E essa mudança vai influenciar a tua vizinhança, a tua família. E depois daí, você começa a mudar o seu trabalho. Você tem que sair da posição de termômetro para se tornar um termostato. Porque eu tenho certeza que a maioria de nós aqui consegue enxergar o erro. Mas poucos mede o que tem que ser feito e transforma o erro. Então o ponto não é só enxergar. O ponto é trabalhar para transformar. E que assim como isso passa pela minha vida, eu faço isso todos os dias na minha vida, não significa que eu sou perfeito, que eu não erre, mas significa que é isso que eu estou vendo e é isso que eu vou fazer até o último dia que eu estiver sobre a face da terra. Não tem outro caminho. Não tem outro. Para onde irei eu? Então, eu queria te dar aqui essa aula, apresentar esses pensamentos, que eu acredito ser bem coerente com aquilo que Cristo apresenta para nós como proposta de vida, porque a nossa vida não é para a gente, mas é para Ele, e implica em expandir os negócios dEle, cuidar das coisas dEle. Quando Jesus está ensinando ali para os discípulos, Maria e os irmãos de Jesus chegam até aquela casa, e eles querem levar Jesus, porque o contexto ali é que Jesus pirou. Ele está se declarando filho de Deus. Aí eles vão lá chamar, tua mãe e teu irmão estão lá fora. Aí ele fala assim, quem é minha mãe e os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e obedecem a palavra do meu Pai. Então, se nós somos mãe e irmãos de Jesus, precisamos de cuidar de todas as coisas de Jesus. Todas as coisas não é só salvação. Salvação é a entrada por meio de onde nós vamos cuidar das coisas. Que Deus abençoe, possa fazer com cada semente que caiu no seu coração, que pertence a você, porque como eu sempre digo, aqui foi servido um jantar, mas talvez nem todos os pratos traziam consigo os nutrientes necessários para você. Mas aquilo ao qual pertencia a sua nutrição, que seja guardado, a ração que você, porque você é ovelha, a ovelha come raçãozinha, mas uma ração saudável, né? Um mato verde, saboroso. Então, que a sua porção jamais lhe seja tirada e que o inimigo não tenha acesso, que ela seja guardada em uma terra boa que traga fruto a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Deus abençoe. Pastora Fátima.